Olá, boa noite e a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, vamos ler dos versículos 1 ao 10. Assim está escrito: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras que Deus preparou para que andássemos nelas. Esse é o texto que vamos meditar, e dentro da Epístola de Paulo aos Efésios, ressaltar sobre 4 riquezas de Deus que ele coloca à nossa disposição. O texto que ali nos fala que ele nos deu vida quando nós ainda estávamos mortos em ofensas e pecados. A morte espiritual, a separação espiritual de Deus. Morte na Bíblia nunca vai significar aniquilação, sempre vai significar separação. Assim como morte espiritual é a separação espiritual de Deus, da comunhão, morte física é a separação, morte eterna é a separação. Nunca é aniquilação, sempre separação. E aqui diz-nos que ele nos vivificou, quer dizer, aquela vida que nós tínhamos com Deus, que por ocasião do pecado todos morreram, quer dizer, ficaram separados de Deus. Tanto é que Paulo, quando escreve a Epístola aos Romanos, ele diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quer dizer, separados. Não tem mais aquela ligação com a glória de Deus. Mas em vindo Jesus e realizando o importante trabalho da obra da redenção, Deus agora, através de Jesus, ele nos vivificou. Quer dizer, ele soprou vida espiritual em nós que estávamos mortos em ofensas e pecado. E que diz que noutro tempo nós estávamos andando segundo o curso deste mundo. Quer dizer, conforme o mundo anda, conforme o mundo dita as normas, era o que nós estávamos fazendo, porque lá estávamos envolvidos e fazíamos parte daquele mundo. Mas o Senhor nos vivificou. E nós vivíamos dominados pelo príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência operava sobre a nossa vida, e nós também andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne,
os deleites, as práticas, enfim, tudo aquilo que estava relativo a uma vida entregue e distante da presença de Deus. E éramos, por natureza, filhos da ira. Então, observe que condição lamentável nós estávamos quando o Senhor Deus, através de Jesus, o seu Filho, ele então ofereceu, colocou à nossa disposição aquele preço de redenção que Jesus ofereceu a Deus o Pai em favor da humanidade. Então agora, através de Jesus, todos quantos por ele se chegam a Deus são aceitos e são adotados na família divina. E como filhos de Deus, por criação, e agora filhos por adoção, através da redenção por Cristo Jesus, nosso Senhor, nós fomos ligados a Deus e a palavra de Deus nos afirma que agora nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, herdeiro é aquele que está alistado para tomar posse, para usufruir dos bens daquele ao qual ele está ligado e que deixou à disposição para que possa usufruir. Então, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O nosso Deus, ele demonstra a sua riqueza em várias ocasiões. Ele diz que do Senhor é a terra. Na terra existem riquezas imensuráveis. Ele diz que o ouro e a prata é dele. Ele diz que nós somos um particular tesouro. Tesouro é algo de valor. Somos dele. Então, tudo isso identifica as riquezas de Deus. Mas aqui na Epístola aos Efésios, Paulo relata pelo menos 4 destas riquezas que nós vamos observar e nos regozijar diante do Senhor por saber que tudo isto está à nossa disposição quando nós, através de Jesus, passamos a servir a Deus com sinceridade, com verdade, com lealdade, com transparência, que não há nada oculto na nossa vida e nem desagradável diante do Senhor, mas que estamos procurando servi-lo da melhor maneira que somos instruídos pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é a nossa única regra de fé e prática. Por isso que a palavra de Deus precisa ser aberta diante de um povo que serve e o adora na beleza da sua santidade, porque se fecharmos o livro, fecha-se as oportunidades diante das pessoas e elas não têm mais aquela orientação como chegar, aproximar-se diante de Deus. Mas quando a palavra de Deus está aberta, está sendo ensinada da maneira correta, debaixo da unção e da inspiração do Espírito Santo, certamente aquele povo estará sendo preparado e capacitado para usufruir, para desfrutar as coisas de Deus que estão na sua palavra e que são reveladas através do poder do Espírito Santo. Então nós começamos aqui, pelo menos no capítulo de número 2, o versículo 4, ele vai nos apresentar uma riqueza importante que é própria de Deus, além daquelas que eu disse. Tudo o que existe e foi criado pertence a Deus. Os céus do Senhor. A terra pertence a Deus. Nós pertencemos a Deus. Tudo que existe na terra foi criação de Deus, pertence a Ele. Ele é o Criador. Então, tudo pertence a Deus. Mas aqui no capítulo 2 de Efésios, e o versículo de número 4, diz que, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia. Olha uma riqueza de Deus aqui, que é riquíssimo
riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Jeremias, quando escreveu, lá no livro de Lamentações, ele deixou registrado o seguinte, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas não têm fim. Quando Paulo escreveu aos irmãos da igreja de Corinto, ele deixou lá registrado que Deus é o Pai das misericórdias. E aqui, aos Efésios, ele escreve que Deus é riquíssimo em misericórdia. É muito mais que rico. Ele é riquíssimo em misericórdia. E a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Porque na misericórdia, Deus estende a sua longanimidade e pela misericórdia, ele nos atrai a si. E quando chegamos a Deus, que ele nos coloca diante do seu Filho Jesus Cristo, então a misericórdia de Deus cumpriu a sua missão. Então nós usufruímos desta riqueza chamada misericórdia. Deus tem riquezas de misericórdia. Por isso que a misericórdia de Deus, ela não é limitada. A misericórdia de Deus não tem fim. Mas uma coisa sempre digo, nós não podemos abusar da misericórdia de Deus. Aliás, de qualquer que seja a coisa relacionada a Deus, não podemos abusá-la, porque aí nós estamos indo por um caminho perigoso e difícil, que vai nos levar a um juízo diante do Senhor. Mas quando é colocado diante de nós esta oportunidade, nós temos de Deus o acesso à liberdade de usufruir, de desfrutar, de sermos beneficiados com as riquezas da misericórdia de Deus em nosso favor. A misericórdia de Deus se manifesta quando ele nos pega, nos atrai, nos traz a seu Filho Jesus e nos leva ao coração. Misericórdia é trazer para o coração. Por isso que Jesus era movido pela compaixão, porque a compaixão situaliza-se na misericórdia. E ele sempre estava demonstrando este atributo maravilhoso que ele é misericordioso. Então Deus é misericordioso, mas é também rico em misericórdia. E eu e você podemos e devemos desfrutar desta misericórdia de Deus. Com temor, com entendimento, com sabedoria, mas sim, ela está disponível a cada um de nós. Então veja que Paulo deixou registrado nesta epístola. Essa epístola de Efésios, ela fala sobre riquezas espirituais, lugares celestiais, a nossa posição em Cristo. Então são assuntos importantes de natureza espiritual. Então a primeira riqueza está aqui no capítulo 2, versículo 4 de Efésios. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Ele nos vivificou, ele nos ressuscitou, ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então Deus nos colocou posicionalmente nas regiões, conforme diz aqui, celestiais em Cristo Jesus. E a riqueza de Deus, ela é tão grande, ela é imensurável, que no capítulo 1 de Efésios, o versículo 3, nos diz assim: Deus, bendito Deus e Pai,
de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos nos lugares celestiais em Cristo. Então, as bênçãos de Deus estão direcionadas para nós nos lugares celestiais em Cristo. E aqui no capítulo 2, versículo 6 diz: e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, este posicionamento ao qual Deus nos colocou nos lugares celestiais em Cristo Jesus é onde estão ali distribuídas todas as bênçãos espirituais que Deus colocou à nossa disposição. Nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Dentre as bênçãos espirituais, existem estas riquezas que ele também demonstrou nesta epístola. A primeira que vimos foi que Deus é riquíssimo em misericórdia. A segunda riqueza de Deus nós encontramos no capítulo 2 e o versículo de número 7, que assim está escrito: para mostrar nos séculos vindouro as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Então Deus demonstra-nos a riqueza de misericórdia, nos coloca ressuscitados espiritualmente nos lugares celestiais em Cristo Jesus, e para mostrar nos séculos que estariam por vir, séculos vindouros, as abundantes riquezas da sua graça. Então veja, a segunda riqueza de Deus é a riqueza da graça. Primeiro temos a riqueza da misericórdia, agora a riqueza da graça. Então, por graça e misericórdia de Deus, é que nós estamos em pé e temos a feliz oportunidade de servir a Deus nos dias em que estamos vivendo. Porque por misericórdia, Deus não permite que a nossa vida, os nossos feitos, levem as suas consequências quando somos colocados em Cristo. Então, na misericórdia, Deus oferece-nos o perdão e a graça de Deus. A riqueza da graça de Deus é que Deus coloca em nós o seu favor imerecido. Quer dizer, Deus se dispõe a nos habilitar, capacitar diante da sua vontade, através da sua graça. E esta graça, que é rica, que diz aqui, para mostrar as abundantes riquezas da sua graça. É através desta graça que nós somos salvos por Cristo Jesus, o nosso Senhor. No versículo 8 ele diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, veja aqui, riquezas da graça. Se não fosse a graça de Deus, como estaríamos nós? Se esta graça maravilhosa que o apóstolo João deixou escrito no Evangelho, ele disse: a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus. Lá no capítulo 1, e o versículo 18, do Evangelho escrito por João, está dito assim. Versículo 17. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade
vieram por Jesus. O versículo 16 diz: e todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça. Riquezas da graça de Deus. O versículo 14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, as riquezas da graça de Deus foram aqui reveladas a Paulo. Tanto as riquezas da misericórdia, quanto as riquezas da graça. E elas são direcionadas para a vida de nós, aqui na terra, para desfrutar tanto da misericórdia como da graça de Deus. Isto nos levar ao encontro com Cristo, que resulta da salvação da nossa alma, o perdão dos nossos pecados, a transformação da nossa vida, e nos coloca nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então veja como este Deus é tão maravilhoso, um Deus tão rico, um Deus tão poderoso, incomparável, mas ele partilha das suas riquezas para que nós possamos desfrutar e estarmos próximos a este Deus rico e poderoso, Deus maravilhoso. Mas vamos à terceira riqueza que encontramos aqui, no capítulo de número 1 de Efésios, o versículo 18, que diz o seguinte: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então, a riqueza aqui, atribuída à herança nos santos. Estas riquezas de Deus, conforme falamos aqui, elas estão posicionadas como herança. Então, o nosso Deus é rico em herança. Por isso, diz-nos a palavra de Deus em Romanos, no capítulo, capítulo de número 8, e o versículo 17 diz assim: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, a herança de Deus, a riqueza da herança de Deus, está posta à nossa disposição. Veja o que o apóstolo Pedro escreveu na sua primeira epístola, no capítulo 1, o versículo de número 3 a 5. Diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Observe agora: para uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Deus é rico em herança, e a herança de Deus para nós é incorruptível, incontaminável, não pode murchar, e ela está guardada nos céus para cada um de nós. Então Deus é rico em herança,
a herança de Deus, ela é disponível a todos. Ela é em abundância. Ninguém vai ficar sem receber desta riqueza da herança de Deus. Porque a herança, ele é rico em herança. E, por fim, a quarta riqueza de Deus, nós encontramos no capítulo 3 da Epístola aos Efésios, o versículo de número 16. Está escrito assim: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Então aqui nós encontramos a quarta riqueza de Deus. Deus, que diz aqui, porque Deus, segundo as riquezas da sua glória, Deus tem abundante glória. Deus é rico em glória. E esta glória de Deus, ele a manifesta na vida do seu povo. Ele tem prazer em manifestar a sua glória. Ele não dá glória ao homem, mas ele manifesta a sua glória diante dos homens. O próprio Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. Nós só não podemos tomar posse desta glória e dizer que ela é nossa. Não, esta glória é de Deus. Mas ele nos participa desfrutar dos efeitos da manifestação da sua glória. Porque quando a glória de Deus se manifesta, os céus se abrem, a presença de Deus se mostra de maneira abundante na nossa vida. E nós temos alegria e prazer em regozijarmos diante da presença do Senhor. Então veja, dentre tantas riquezas, Paulo registrou 4 delas numa única epístola, a de Efésios. Então veja qual era o nível espiritual daquela igreja, daqueles irmãos da cidade de Éfeso, diferente de Corinto, porque em Corinto havia muitos problemas, havia muitas dificuldades. Mas Paulo aconselhou aqueles irmãos também, orientou e ajudou a que eles fossem devagarzinho, chegando ao entendimento e que pudesse estar na condição que o Senhor o queria. Assim como também a Epístola aos Romanos, quando ele tentou resolver aquela situação, aquela diferença entre judeus e gentios, e levando a Cristo, que em Cristo não existe mais 2 povos, existe um só povo. Como também quando ele escreveu a Epístola aos Gálatas, que eles começaram pela fé e estavam agora voltando à prática antiga, porque surgiram ensinadores falsos, tentando desvirtuá-lo da comunhão com Cristo. Mas a Epístola aos Efésios, ele fala sobre riquezas, sobre regiões celestiais, lugares celestiais em Cristo, riquezas da misericórdia de Deus, riquezas da graça de Deus, riquezas da herança de Deus, riquezas da glória de Deus. Quantas riquezas este povo teve conhecimento. Então veja como é importante permanecer firmado em Deus, submisso e obediente à sua palavra, porque aqui há uma fonte inesgotável de tesouros da palavra de Deus para a nossa vida. Então, quando nós começamos a analisar e comparar a palavra de Deus, nós vamos descobrindo tesouros sobremodo excelentes que
farão parte da nossa vida e nos levarão diante da presença do Senhor. Olha o que Paulo diz na Epístola aos Romanos, no capítulo 11, o versículo 33, diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão inescrutáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Profundidade das riquezas. E veja quando Paulo disse sobre o amor de Deus, para conhecer a riqueza que há no amor de Deus, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus. Ninguém conseguiu e nem conseguirá estabelecer um limite para o amor de Deus, no comprimento, na largura, na altura e na profundidade. Tal a grandeza do amor de Deus. Então, aqui temos 4 riquezas declaradas na Epístola aos Efésios. A primeira, no capítulo 2, versículo 4. Deus que é riquíssimo em misericórdia. A segunda, capítulo 2, versículo 7. As abundantes riquezas da graça. A terceira, no capítulo 3, o versículo 10, capítulo 1, versículo 18, diz: as riquezas da glória da sua herança nos santos. A riqueza da herança de Deus. E no capítulo 3, 16 diz: para que segundo as riquezas da sua glória. Então, Deus é rico em glória. Então, todas estas riquezas, nós temos acesso diante da presença do Senhor, quando em comunhão, temor, obediência, fidelidade e submissão. É a maneira de Deus revelar-se. Que bom se nos nossos dias houvessem um grupo de pessoas ou igrejas com nível espiritual, que nesta ocasião havia entre aqueles irmãos da cidade de Éfeso para desfrutar desta proximidade de Deus, destas riquezas de Deus. E o conhecimento seria aprofundado, as realidades espirituais, a comunhão com Deus se estreitaria cada vez mais para uma revelação maior de Deus para a vida do seu povo. Mas que possamos guardar isto em nosso coração e buscar na nossa vida de comunhão com Deus o comprometimento, a fidelidade em servir a Jesus, sem olhar atrás, sem recuar, sem misturar, sem invalidar a palavra de Deus, mas crendo como está escrito e declarando-a. E isto fortalecerá a fé em nosso coração e nos manterá diante do Senhor. Por isso que nós dizemos que somos ricos, porque o nosso Deus, ele é riquíssimo. E ele, por seu amor, nos torna partícipe das suas riquezas. Considere rico em Deus. Você é rico de graça. Você é rico da misericórdia. Você é rico da herança de Deus. Você é rico por Deus manifestar a glória dele no meio do seu povo. Então, continuemos servindo até o fim. E quando terminar a nossa carreira aqui, nós vamos ficar admirados com as riquezas de Deus que ele tem guardado para mostrar ao seu povo por ocasião do arrebatamento. Permaneçamos firmes e fiéis
diante do Senhor. E que Deus em Cristo Jesus continue nos abençoando, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.